Fala Highlanders, comunidade da saúde, boa tarde. Fazendo aqui um programa Emagreça com Saúde Sim relâmpago. Ontem a gente não pôde fazer nosso programa, né, mas a gente agora está num programa relâmpago, né, Emagreça com Saúde Sim, e a gente vai falar do ganho de massa muscular. Quais são as vantagens, qual a importância da gente estar ganhando massa muscular, o que é importante, né, nesse ganho de massa muscular, o que é que a gente tem que fazer para ganhar massa muscular, ou seja, a gente tem que começar um 2021 diferente, com objetivos diferentes, objetivos de melhorar a saúde, objetivos de estar pontuando, né, na nossa saúde de forma melhor. Pessoal que está entrando aí, muito obrigado, certo? Então sim, gente, como é que a gente vai estar abordando aí, né, essa nossa temática? A gente vai falar um pouquinho de como a gente ganha massa muscular, qual é a importância da gente estar ganhando massa muscular para a nossa saúde, para o nosso dia a dia, os nossos afazeres, né, da vida diária, certo? Então a gente vai estar abordando essa questão hoje aí no programa, galera. Deixa eu só consertar aqui. Muito bem. Estão ouvindo legal? Dá um oi aí se estão ouvindo bem. Dá um oi aí. Estão ouvindo bem? Massa. Então assim, por que ganhar massa muscular? Por que é importante a gente ganhar massa muscular? Quais são as vantagens da gente estar ganhando massa muscular para a nossa saúde? Quais são os benefícios do ganho de massa muscular para o indivíduo, né? O que é que a gente traz de benefícios com o ganho de massa muscular? E aí a gente vai ver como sempre a gente traz um aspecto de estudos, né, aspectos relacionados à análise epidemiológica, análise de alguns estudos. Vou estar trazendo para vocês aqui uma análise, né, de um estudo com relação à perda de massa. Ou seja, o Jornal Clínico de Endócrino Metabólico, é um jornal americano, né, de endocrinologia e metabolismo. Ele analisou o ganho de gordura corporal na influência da perda de massa magra. Então essa correlação aí do ganho, né, de gordura, ou seja, a influência do tecido gordo na questão da sarcopenia, né? O que é a sarcopenia, galera? É a perda de massa muscular, a perda de massa magra. Então qual foi essa relação aí que esse estudo ele analisou? Então o acúmulo de gordura corporal, né, ocorre em processo inflamatório lipídico, né, no tecido. Então, como a gente já comentou, o tecido gordo, né, a gordura corporal, né, ele é um tecido inflamatório. Ele tem um poder maior, né, de processo inflamatório. Então, eles analisaram, né, a ação lipídica do tecido inflamatório, né, dentro das respostas fisiológicas e com relação a estoque de gordura, né, e essa relação do tecido inflamatório, estoque de gordura, né, com a perda de massa magra. Então compararam ali um conteúdo de indivíduos que tinham uma quantidade maior de gordura corporal com indivíduos que não tinham uma quantidade grande de gordura corporal. Então, eles analisaram por valor de IMC, né, e percentual de gordura e a questão do lipídio intramuscular também. Então, eles compararam e viram o quê? Que a gordura corporal apresentou forte relação, né, com a perda muscular. Então, a inflamação é evidente em processos catabólicos, que é isso? De perda, né, ações metabólicas de perda, elas estão ligadas não somente o processo de sarcopenia, né, de perda de massa magra, então, mas também com relação à obesidade. Então, aquela relação, se o indivíduo ele tem mais massa gorda, ele tem mais gordura corporal, ele tende a ter uma perda de massa magra, né, em cima desses estudos aí. Então, olha que coisa.
Olha que a importância da gente manter a massa muscular, a importância da gente manter, né, o nosso músculo, para que a gente não desenvolva, né, obesidade, não desenvolva sobrepeso, e a gente vai entrar nessa relação aí de como é que a gente pode estar fazendo, né, para ganhar mais massa magra, qual a importância desse ganho de massa magra, né, para o nosso corpo, para a nossa saúde. Então, essa correlação de obesidade com perda de massa magra já foi analisado. Então, a gordura, ele faz com que também, o tecido gordo faz com que a gente entre no processo catabólico, né, de massa muscular. Isso analisado aí num estudo, né, do Jornal de Clínica, Endocrinologia e Metabolismo americano. Muito bem. E aí, quando a gente fala de massa muscular, de ganho de massa muscular, tem inúmeras variáveis influenciadoras, né? Como é que a gente faz para ganhar massa muscular? Primeiro, a gente tem que treinar, né? O treinamento de força é a variável, o responsável pelo esse ganho de massa muscular através de inúmeros processos que vão acontecer. Então, eu vou contar aqui um caso que é bem interessante, a importância do ganho de massa e como a gente pode estar ganhando massa. Muitas vezes, pessoas que treinam bastante, né, treinamento de força, fazem treinamento de força e não entendem essa questão da musculatura, do tipo de massa muscular, do tipo de fibra muscular que é composto no nosso organismo, né, para que o tipo de fibra vai influenciar assim num ganho maior de hipertrofia. Então muita gente não tem um ganho tanto hipertrófico durante o treinamento de força. O que é que acontece com isso? Por que isso acontece, né? Tem gente que treina bastante, vai na academia, faz certinho o treinamento, ele ganha massa muscular, mas não tem uma ação hipertrófica tão grande. O porquê, né, dessa não ação hipertrófica tão grande dessas pessoas? Isso é questão por uma ação genética do tipo de fibra. Então tem pessoas que têm predominância, né, de fibra oxidativa, que a gente chama, né, que é fibra que não tem um poder tão grande de hipertrofia comparado com a fibra glicolítica. A gente não vai entrar nessa questão das características do tipo de fibra, mas então pessoas que têm essas fibras oxidativas, mesmo treinando força, eles não desenvolvem tanto, né, do aspecto hipertrófico, do ganho grande de massa muscular. Então tem aquela galera que treina bastante, ganha muita força muscular, mas não tem a ação hipertrófica grande. Isso é uma característica do tipo de fibra, né, que é um composto genético do indivíduo, certo? Então, quando a gente fala em como melhorar essa massa muscular, de que forma eu vou melhorar, a gente tem que entender que a gente tem que treinar. O treinamento é a principal ação para a melhoria, né, para o ganho de massa muscular. E essa massa muscular ela vai fazer com que a gente tenha inúmeros benefícios. A gente vai falar no instante, né, quais são a função do músculo, né, estriado esquelético, qual é a função do músculo. Mas a gente vai falar assim, primeiro, o que eu tenho que treinar? De que forma eu tenho que treinar para ganhar mais massa muscular? O que é que tem que acontecer? Então eu tenho que priorizar o treinamento de força. Então a partir do momento que eu priorizo o treinamento de força, eu vou estar tendo um ganho maior, né, dessa massa muscular, certo? Então a partir desse momento que eu tenho uma prioridade, né, dentro do treinamento de força, eu vou desenvolver ações fisiológicas, né, de ganho de massa muscular, que a gente vai estar comentando, de forma que eu venha a melhorar o meu percentual de massa magra. Então, quando a gente fala treinar força, é importante a gente primeiro detectar qual é a predominância do tipo de fibra, né, que eu tenho. Então, isso é muitas vezes feito em cima de testes. Então, como eu falei agora, tem pessoas que treinam bastante, né, tem ganho de força, tem hipertrofia, mas não tem um percentual hipertrófico grande, né, por conta da predominância do tipo de fibra. E aí o que acontece? Ele não consegue desenvolver uma ação hipertrófica tão grande. Então, como é que vai ocorrer esse processo hipertrófico, né? Qual é a maneira que a gente tem, né, para aumentar a massa muscular, para aumentar a massa magra? De que forma a gente vai estar
agindo nesse processo. Então, o que é hipertrofia, galera? Hipertrofia é o tamanho, o aumento, né, do tamanho do músculo, da fibra muscular. Então, o ser humano, ele tem esse poder, né, de modificação sistêmica. Então, é uma das modificações sistêmicas relacionado ao treinamento, ao exercício, que é a questão da hipertrofia, onde o sistema muscular ele vai ter um aumento do tamanho das fibras, não vai acontecer o aumento do número de fibras, né? Então vai acontecer o aumento do tamanho das fibras. Então essa hipertrofia ela acontece por conta dessas modificações orgânicas relacionadas ao treinamento. E é fundamental que a gente entenda que o processo hipertrófico, ele... Deixa eu só... Peraí. O processo hipertrófico, ele é bem complexo, né? Tem inúmeros fatores que vão influenciar nessa ação hipertrófica. Um deles é a influência do treinamento, do tipo de treinamento. Então, é interessante que eu trabalhe inúmeros métodos de treinamento de força para associar, né, a uma rapidez no desenvolvimento dessa fibra muscular. Então, se a gente dá estímulos, sempre estímulos diferentes, a gente vai fazer com que o nosso organismo busque essas melhorias, ou seja, tenha estímulos diferentes e responda a esse estímulo de forma mais rápida, certo? E outra coisa que vai influenciar na questão da hipertrofia muscular, na questão, né, do processo hipertrófico, é a ação alimentar, é a síntese proteica, ou seja, a proteína ela tem uma ação fundamental no ganho de massa muscular. Muitas vezes a gente não tem uma ingesta, né, necessária de proteína, importante de proteína, para que a gente ganhe massa muscular. O que é que a gente tem que fazer? Aumentar essa ingesta proteica, né? Porque a síntese proteica vai ser uma variante relacionada ao estresse físico para que a gente aumente, né, o tamanho do nosso músculo, para que a gente tenha uma ação hipertrófica. Então a proteína, através da síntese proteica, ela vai estar respondendo, né, a todo o processo anabólico. O que é esse processo anabólico? É a ação metabólica pós-treinamento, onde a gente vai ter toda a recuperação da musculatura que foi estressada e o ganho, né, dessa massa muscular. Então, a proteína ela vai regular, né, o metabolismo proteico. Então, a quantidade de proteína é importante para que a gente tenha esse ganho proteico, né, para que a gente tenha esse ganho de massa muscular. Por quê? Porque a proteína ela não é acumulada, diferente da glicose, diferente da gordura, que é acumulada no nosso corpo. A proteína não é acumulada. O que é que acontece? A gente, se não tiver ingesta durante o nosso dia de proteína adequada para que esse ganho de massa muscular seja eficiente, a gente não vai ter um ganho tão eficiente de massa muscular. Então é notório isso. Então a gente tem que entender que os tipos de proteína que vão ser ingeridos, né? Então, por exemplo, alguns aminoácidos importantes, que é a arginina, né, a glutamina, eles são aminoácidos que vão fazer com que essa ação proteica ela seja mais eficiente. Então, se a nossa ingesta proteica ela é eficiente, a gente vai otimizar essa síntese, que é esse ganho, né, de reconstrução da musculatura seja mais eficiente, e a nossa massa muscular ela vai ter uma resposta mais eficiente, né, com relação ao aumento, ao ganho, né, de hipertrofia. Então, a mistura, né, da síntese proteica com a ação do exercício, né, vai fazer com que essas duas variáveis otimize aí o nosso processo hipertrófico, vai fazer com que a gente potencialize, né, o processo hipertrófico. Inclusive, quando a gente tem a utilização proteica essencial, a utilização proteica de forma efetiva, né, o que é que vai acontecer? A gente vai estimular
hormônios anabólicos. Então, tipo a insulina, GH, que é o hormônio do crescimento, IGF, a própria testosterona, né, vão ser estimuladas e a gente vai ter um potencial hipertrófico anabólico bem maior, fazendo com que a gente tenha um ganho mais eficiente de massa muscular. Então, para que a gente otimize essa síntese proteica, né, com a ação da proteína na reconstrução muscular pós-estresse, é fundamental que a gente tenha uma ingesta adequada proteica. Então, de que forma eu vou estabelecer o quão importante ou a quantidade de proteína que eu devo ter de ingestão, né, para que a síntese proteica seja eficiente? Aí a gente vai ter que buscar um profissional de nutrição que vai fazer toda essa adequação, né, de quantificar o quanto é necessário de proteína diária para você, de acordo com o seu treinamento, né, de acordo com o seu processo de trabalho para ganho de massa muscular, é necessário para que você tenha esse potencial mais eficiente na hipertrofia, no ganho de massa muscular. Então é fundamental que eu associe, né, ao tipo de treinamento, que esse treinamento de força, né, vai estimular o processo de degradação de gordura, de degradação de nutrientes de reserva de gordura, e fazendo com que o meu potencial de ganho de hipertrofia seja maior, e associar o que? A ingesta proteica, ao processo alimentar. Se a gente não tem uma ingesta proteica, a nossa síntese proteica ele também vai ser deficitária. Outra coisa que vai estar influenciando negativamente no processo de síntese da proteína, na reconstrução muscular, que vai fazer com que a gente tenha uma ação hipertrófica, uma ação maior de massa muscular, é o que? A diminuição da ingesta de carboidrato pré-treino. Porque se eu não tenho um glicose para ser utilizado como fonte de energia durante o treinamento, o que é que vai acontecer? Eu vou utilizar as proteínas circulantes, né, para transformar essa proteína em glicose e utilizar como fonte de energia, fazendo com que eu tenha um déficit de proteína que vai atuar no metabolismo anaeróbico, no metabolismo, na ação anabólica, né, no metabolismo anabólico, no ganho. Então vai ter uma quantidade menor de proteína, fazendo com que o meu processo de ganho de massa muscular seja deficitário. Então a gente tem que estar bem ligado nisso aí. Se eu quero ganhar massa muscular, eu tenho que entender que a ingesta proteica é fundamental, eu tenho que entender que o tipo de treinamento é importante para eu otimizar o ganho de massa muscular. Então, treinamento de força, priorizar o treinamento de força, os métodos que vão fazer com que eu otimize, ou seja, acelere a resposta do músculo ao esforço, vai fazer com que a gente tenha resultados melhores. Então isso é fundamental, galera. E aí a gente, quando tem esse ganho maior de massa muscular, quando a gente tem, né, uma quantidade maior de massa muscular, porque é importante, a massa muscular, o músculo estriado esquelético, ele tem funções, né, que vão ser importantes para a gente. Então quais são algumas funções do músculo, né? Então, movimentação, manutenção de postura, como a gente falou uns programas atrás, né, com relação à postura, a dor nas costas. Se a gente não tem uma musculatura estabilizadora fortalecida, a gente também vai interferir nessa questão de postura, na questão de movimentação. Outra função do músculo importantíssima é a produção de calor, né? Não sei se vocês já perceberam, quando a gente está com frio, né, com mais frio, o que é que acontece com a gente? A gente começa a ter se tremer, não é isso que a gente fala? Ali é o que? Ação contrátil muscular para gerar calor. Então, a gente tem também a função do músculo também é de gerar calor. Então, quando a gente está se exercitando, o que é que acontece com o nosso corpo? Ele aquece, porque aumentou a contração muscular, vai aquecer o nosso corpo. Por isso que a gente transpira. O que é a transpiração? Né? O que é o suor? O suor é um mecanismo para que a gente resfrie, né, o nosso corpo por conta do aquecimento relacionado ao aumento da contração muscular.
Então, é um dos mecanismos de resfriação, de termorregulador. Então, se a gente está em um ambiente que não é tão frio, né, então nosso ambiente, a nossa temperatura aqui do nosso clima, do nosso país, do nosso estado, ele é um clima quente e úmido, não é isso? Então, de que maneira eu vou resfriar o meu corpo? Né? Através da evaporação, do processo de evaporação, que é, eu gero suor, eu gero líquido em cima do corpo, esse líquido vai evaporar, dissipando o calor, resfriando o corpo. Então, quando o músculo ele tem essa função de gerar calor, né, é uma função importantíssima. Outra função do músculo é proteção e alteração da pressão. O músculo auxilia no retorno venoso, principalmente o músculo da panturrilha, né, o gastrocnêmio. Ele tem a função, né, de fazer com que esse retorno venoso seja mais eficiente. Além disso, ele também tem uma função importante, que é a absorção de choque. Então, quanto mais musculoso for a pessoa, quanto mais musculosa for a pessoa, ela vai estar mais protegida em relação ao impacto, por exemplo. Então, a musculatura tem fatores fundamentais, importantes para a nossa saúde, para o nosso funcionamento orgânico. Então, quanto mais massa magra, né, é melhor, porque a gente já sabe que se a gente tem mais massa magra, a gente vai ter um gasto maior em repouso. Isso favorece também, por exemplo, o emagrecimento. Quando a gente falou ali no começo que tecido adiposo, né, tecido gordo, ele influencia no processo catabólico, né, no processo de perda de massa muscular, né? Então é importante que a gente aumente essa massa muscular, que a gente treine, né, que a gente estabeleça um processo de ganho de massa muscular para que a gente tenha uma intervenção, ou seja, uma ação, né, de diminuir esse tecido adiposo, diminuir esse tecido gordo, fazendo sim com que traga assim benefícios à nossa saúde. Então, é fundamental que eu entenda que ganhar massa muscular não é uma questão só de estética, de ficar forte, é uma questão da gente estar tendo critérios de promoção de saúde. Então, pessoas que, a partir dos 30 anos, galera, a gente tem um déficit, né, sistêmico, fisiológico, né, degenerativo. Se a gente não fizer mecanismos para que mantenha esse declínio não tão grande, então se eu faço atividade física, se eu me exercito, se eu me alimento adequadamente, esse declínio fisiológico natural, ele não vai ser tão rápido, ele vai ser mais lento. Isso vai fazer com que a nossa saúde seja mais preservada. Então, um dos fatores que vão preservar a nossa saúde é essa manutenção da massa magra. Então, por que a importância de eu ganhar massa muscular? Quais são as vantagens de a gente estar ganhando massa muscular? Primeiro é a manutenção da saúde, que a gente vai perceber que quanto mais massa magra eu tiver, mais benefícios eu vou ter contra a questão de estabilidade, né, de ações fisiológicas, de processos metabólicos basais, fazendo com que eu gaste mais energia, eu vou conseguir fazer mais as atividades da vida diária. Se a gente vai envelhecendo, né, a gente vai perdendo massa magra. Se a gente se exercita, se a gente prioriza o treinamento de força, a gente estabiliza e até tem ganho de massa muscular, né, no processo de envelhecimento. Então tem estudos mostrando que idosos que começaram a treinar força, né, teve um ganho muito bom de massa muscular, de massa magra, fazendo com que ele retomasse, né, as suas atividades da vida diária, tenha uma vida mais saudável, diminuindo queda, né, porque queda em idoso é um problema. Então esse ganho de massa muscular, independente da idade, é importantíssimo. E como é que a gente tem que estar fazendo essa questão? O que é que eu tenho que estar... qual é a importância, né, desse ganho de massa muscular? É saúde, né? É saúde. Lógico, aí eu falo sempre, né, dentro dos alunos da universidade, né, qual é a função do exercício? Aí eu pergunto, qual é a função do exercício? Eu digo, é ganhar condicionamento físico, é ganhar massa muscular, é ganhar, enfim, várias dessas características que a gente vê aí, né, com relação ao processo do exercício.
mas a função do exercício físico é única. Vocês tomaram um susto assim, é única. É desenvolver modificações sistêmicas. A partir do momento que eu desenvolvo modificação sistêmica através do esforço físico, através do exercício, o que é que acontece? Essas modificações da resposta dos nossos sistemas, que é o sistema muscular, o sistema cardiovascular, o sistema endócrino, o sistema metabólico, todos os nossos sistemas, essas modificações vão trazer respostas. Então, por exemplo, no sistema muscular, quais são as respostas das modificações sistêmicas? O que é que vai acontecer? Processo hipertrófico, aumento do tamanho da fibra muscular. Isso é uma das respostas a nível do sistema muscular. Então, a partir do momento que o exercício traz uma modificação na resposta do sistema muscular, ele vai trazer consequências. Então, essa consequência é o quê? Hipertrofia. A partir do momento que eu tenho hipertrofia, eu vou trazer outras variáveis influenciadoras para o sistema muscular. Então, por exemplo, eu vou ter uma resposta mais eficiente neuromuscular. Então, quando eu tenho uma modificação neuromuscular, o que é que isso quer dizer? Eu vou ter uma resposta neural mais eficiente para a resposta muscular. Então, eu vou ter uma eficiência maior na contração muscular. Eu vou ter uma maior quantidade de fibras musculares agindo no processo de força. Então, são vários fatores que estão relacionados com o estresse físico, estão relacionados com exercícios que vão trazer benefícios. Então, lá no sistema muscular, o que a hipertrofia vai fazer com que a gente ganhe massa muscular, e esse ganho de massa muscular vai trazer inúmeros benefícios. E aí eu pergunto a vocês, a gente quer virar a chave do ano de 2021 com esses benefícios, né, trazendo melhor saúde, trazendo melhor qualidade de vida? É a pergunta aí que eu vou deixar para vocês. Eu vou querer para 2021 o quê? Manter a mesma rotina que eu tenho hoje. Se for uma rotina que seja saudável, se for uma rotina que leve, né, a uma melhor qualidade de vida, massa. Mas se eu estou na rotina onde eu não leve a uma vida saudável, não leve a uma qualidade de vida melhor, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar desenvolvendo essas rotinas e entrando em 2021 aí focando, eu tenho que aumentar a massa muscular, porque se eu aumentar a massa muscular, eu vou ter um ganho de saúde, eu vou ter inúmeros benefícios, né? Eu vou ter respostas metabólicas importantes, eu vou ter eficiência, né, na questão de manutenção de postura, na questão de movimentação mais eficiente, na questão de absorção de choque, né, na questão circulatória, enfim, inúmeros fatores que a massa muscular vai trazer de benefício para a gente, além de aumentar a força, não é isso? Então, galera, foi uma live aqui relâmpago, né? Não vou chamar mais de live, não. Vou chamar agora o nosso programa Emagreça com Saúde Sim Relâmpago. Não estava programado. E aí é importante a gente entender que ganhar massa muscular é fundamental para que eu tenha uma melhor saúde e desenvolva, né, inúmeros benefícios da nossa saúde. Certo? Valeu, aquele abraço, bom fim de semana não, boa virada de ano, que 2021 seja diferente, um ano com mais saúde, mais qualidade de vida, que a gente foque na nossa saúde. E para ano que vem tem muita novidade aí, viu? Se preparem que já em final de janeiro aí a gente tem uma novidade fantástica para vocês. A gente vai entrar com várias novidades e isso vai trazer benefícios. As novidades vão fazer com que eu traga um benefício à saúde de vocês, à saúde de todos nós, quem está acompanhando aqui esse programa aqui que a gente faz, que vai trazer inúmeros benefícios. Valeu, bom fim de ano, feliz ano novo e que 2021 seja de muita saúde, galera. Grande abraço.